Só da amada igreja na paz do Senhor. Amém. Para mim é uma honra essa oportunidade. E junto com a igreja do Senhor, né, da qual está lavada e remida pelo sangue dele, só esperando a trombeta soar. Mas enquanto o Senhor permitir, nós por aqui nós vamos nos alegrar, né? Com os heróis da Bíblia, com a própria igreja, né? E hoje é um dia especial, porque dia de culto de missões, eu entendo e encaro ele como um culto de Santa Ceia, né? Aquele memorial. Então, o culto de missão para mim é o memorial do que foi antes. E todos os meses a Igreja do Senhor, ela tem essa oportunidade de justamente falar, mostrar e percorrer com a igreja pelos olhos da fé algumas passagens bíblicas que está registrada no livro sagrado. E hoje eu vi aquela passagem que o pastor iniciou em Mateus. E para começar, eu gostaria de sintonizar somente naquele versículo antes de começar o culto de missão. Aliás, que o culto de missão já começou, a mensagem, o último versículo que foi colocado. Porque o último versículo é justamente para nós um despertar. Para que nós possamos continuar despertos. Vigiai, porque não sabeis a hora e nem o dia que o Filho do Homem virá, né? E levando a nossa mente nesse versículo, a gente vai para o herói da Bíblia, que hoje o autor aqui é Moisés, que nós vamos sintonizar com a memória da gente, percorrer um pouquinho, porque a passagem de Moisés, o início de Moisés, o nascimento de Moisés, ela envolve justamente, eu posso até dizer a igreja, né? Porque é filho, né? E filho, homem e mulher. E Deus fez homem e mulher e gerou a primeira família, né? Então, a igreja é a família de Deus. E missão, ela envolve justamente a igreja. Quantas crianças não tem aqui dentro? Quantos pais e mães que estão fincados no Senhor? Quantas preocupações cada um de nós atamos, cada despertar que Deus nos permite com os filhos. Então vamos lá para Êxodo, capítulo 2. E todo dia nós temos uma missão para com nossos filhos, para com a família, para o nosso sustento, da onde nós tiramos, né? Então isso tudo é missão. Você desperta cedo, você está justamente vivendo uma luta, uma guerra, que se você não trabalhar, não se levantar cedo, você não inicia a sua missão. Não é isso? Então essa missão aqui, ela vai falar justamente de Moisés. Gênesis capítulo 2. Êxodo. Perdão. Pode colocar aí, meu irmão. Só alguns versículos para mim ler melhor, porque é maior do que a visão aqui humana. Êxodo capítulo 2, versículo 1. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz,
um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, após nos juncos, à margem do rio. A sua irmã postou-se longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e viu a sua criada, que a tomou. E abrindo, a viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse, dos meninos dos hebreus é este? Então disse a sua irmã, a filha de Faraó, irei chamar uma ama das hebreias que criaste esse menino para ti. E a filha de Faraó disse, vai. E foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome Moisés. E disse, porque das águas o tenho tirado. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, nós conhecemos a história de Moisés. Um homem que foi predestinado, por permissão de Deus, a vir a esse mundo para ser justamente um libertador. Mas o rei, para ser um libertador, naquela época o povo sofria justamente de perseguições. Eu acho parecido o início de Moisés, a vinda de Moisés, como justamente a vinda de Jesus Cristo. Ela tem traços paralelos, parecido demais. Perseguição, matança de crianças. Então a gente vê justamente a sombra de tudo isso, de Cristo, em Moisés. A de Jesus do mesmo jeito. Não é isso? Então Moisés, quando soube que justamente, quando o rei que governava Faraó, eles temiam deles perderem o controle daquelas pessoas que ele lidava ali, governava. Então quando ele soube, acredito que vazou a informação e chegou até lá, se preocuparam. E ali trataram justamente logo as medidas, ações, determinação, para justamente perceber da onde viria esse Salvador dos hebreus, né? Esse libertador, melhor dizer. Então, daí em diante, eu acredito que, como o texto falou, que não poderia mais esconder a criança após há mais de 3 meses, então acredito que a mãe começou a se preocupar. E quem é que é mãe aqui? Várias. Quantas já têm filhos? Muitas. Então a preocupação de uma mãe com o filho é que nada possa vir atingir, né, a sua criança, não é isso? Ela é protetora, é guardadora. Ela não quer perder nada e nem possa vir nada contra o filho dela, não é assim? Então acredito que de início aquela mãe sofreu muito. Eu acredito que ela passou muitas noites acordada, atribulada. Ela passou muitas vezes tempo deixando de estar no estado normal, calmo, né, tranquilo.
e de não poder mais ficar à vontade com a sua gravidez e com seu bebê ali, porque poderia justamente, na hora que nascesse, aquela criança fosse apanhada pelos os soldados. E ali houve justamente, quando houve que ele tinha nascido, ela justamente tenta logo, preferia deixar ele vivo, sem saber para onde. Mas ela não queria ver justamente o que acontecesse de ruim e pior para aquela criança. Um fato que me chama bastante atenção, e que ela está justamente ligada em missão. A irmã de Moisés, a preocupação que ela teve também. Eu acredito que eu posso assimilar que quando ela coloca a criança na arca e solta a margem na beira do rio, aquela criança ela vai também preocupada, acompanhando para que nada pudesse pegar aquela criança. E se eu não me engano, naquele rio, eles tinham crocodilos, né? Tinha justamente as feras lá do mar. Então acredito que ela se preocupou. Eu vejo na minha assimilação que ela se preocupou. Uma filha, não fala a idade, mas diz que ela é uma irmã, mais velha, né? E ali ela teve aquele cuidado, em vez da mãe ter ido. Ela pode ter dito assim: mãe, fica lá, né? Por enquanto o alvoroço está alto aqui, as pessoas os soldados estão procurando, mas tu fica lá que eu mesmo me proponho a ir até onde chegar. E assim aconteceu. E que quando ela viu que parou, justamente lá na frente, ela escuta vozes, e ela viu que tudo estava indo, a correnteza, eu acredito eu, que ia naquela direção daquelas vozes. Então ali talvez ela assimilou, né? Opa, uma ideia, elas vão pegar ele e com certeza não vai acontecer ruim com a criança, não vai acontecer nada com a criança. Aliás, das feras do mar, né? Os crocodilos. Então aconteceu justamente que uma das hebreias lá, das filhas de Faraó lá, ela pegou, viu primeiro. E como a outra não tinha visto, ela leva até para ela, né? E ela não podia justamente, o sonho dela, o desejo dela, era de justamente ser mãe. E ela não podia ser mãe. Então, as expectativas daquela situação ali, ela muda. Que quando ela diz que vai cuidar da criança, mas ela precisaria de alguém para amamentar, aí quem está perto lá, escuta, e ela mesmo se propõe a dizer que conhece justamente uma hebreia que ela pode alimentar. Então o que eu vejo nisso daí, irmão, é a constatação, depois dos acontecimentos. A gente não sabe o que vai acontecer, mas a palavra de hoje que foi lida, oficialmente, é uma advertência, uma orientação, uma certeza, que Deus, ele diz, vigiai. Então aquelas pessoas, aquela jovem, ela estava em estado de vigilância com aquela criança. E as coisas aconteceram, a coisa foi mudando, as coisas foram tomando uma nova proporção, um novo rumo. Mas tudo já baseado na vontade de Deus e plano de Deus. Porque a gente tem essa certeza porque nós conhecemos através já dos acontecimentos, através da palavra de Deus. Mas naquela época não existia, não é isso? Não existia a narração que vai acontecer, não acontecia. Mas para isso você estava na fé e vivendo os acontecimentos, presenciando. Hoje é muito fácil hoje para nós. Hoje nós estamos o quê? Na dispensação da graça do Senhor. Hoje nós estamos justamente para entender, ouvir. E se caso nós justamente usarmos a nossa fé e querer ser participante na obra do Senhor, já você tem mesmo que fazer só tem que ter ação e atitude. É só isso. Que nós possamos ter a nossa mente, o nosso cuidado, o nosso dever de se preocupar também com os pequenos, com aqueles que estão na rua. Porque a Miriam,
Não é isso? Ela se preocupou com aquela criança, que é o irmão dela. Muitas das vezes nós queremos evangelizar fora do país, nós queremos ser missionário fora do país, melhor dizer, e muitas das vezes nós esquecemos o nosso irmão que está dentro de casa. Não é isso? A nossa preocupação ela está totalmente equivocada para outro lugar. Mas dentro da nossa família, do nosso lar, está faltando justamente uma missão lá, de você se levantar e fazer a missão logo lá, se preocupar. Mas eu prego, eu falo, eu adverto, mas ele não escuta. Mas não perca a fé, não perca as esperanças, as expectativas. Deixe que no caminhar o Senhor vai desenvolvendo, ele vai mudar aquele rumo daquela atitude daquela pessoa. No mês passado, eu evangelizei um rapaz, eu estava no meu trabalho ali, comecei a fazer a massa pertinho. Aí Deus prepara o momento, Ele prepara a situação, Ele prepara um assunto. E que quando nós se identificamos, ele entrou, ele mesmo, Deus permitiu ele mesmo mexer na palavra de Deus. E ali nós conversamos, e ali naquele momento eu falei a palavra de Deus, ele só abaixou a cabeça, escutou, chorou, e na mesma hora eu fiz um apelo para ele, ele aceitou Jesus. Ele aceitou Jesus, 7 horas da manhã. Não tem hora para você, quando você está em missão, não tem hora, não tem momento. Porque o momento e a hora é você estar na missão. Daqui a pouco a gente vai para o nosso lar, daqui a pouco a gente vai dormir, mas na hora que chegar alguém batendo na sua casa, você vai atender porque você está na missão. Você está arrancado na palavra do Senhor. Você sabe justamente, está preparado. E mais na frente a gente vai ver como foi a caminhada de Moisés até chegar na posição que Deus chamou ele. Não é isso? Então, esse era justamente a mensagem que eu queria deixar para a igreja. Não desista. Você tem uma missão na sua casa. Você pode ser um missionário da sua família, dos seus parentes, dos seus irmãos. Não desista. Às vezes a pessoa se envergonha, às vezes a pessoa não encontra um espaço, porque eu já passei por isso, ainda passa ainda. Às vezes os nossos parentes, eles não abrem, eles não dão uma brecha para se chegar e dizer, rapaz, esse Deus é tão bom, não abre. É diferente do rapaz que estava justamente ali contrito, ele estava totalmente ali e ele abriu, ele permitiu que o evangelho, eu pudesse levar uma palavra para ele. Mas na nossa família, eu não sei se na sua acontece isso, mas na minha família, na minha parentela, é fechada ali direto. Quando eu puxo por longe a palavra, bem suave, eles fecham, se fecham. Parece uma coisa, entendeu? Parece uma coisa, mas eu vou insistindo. No ano passado, eu estava comemorando um ano, e eu reuni todinho, meus irmãos, a minha mãe, meus irmãos todinho, meus sobrinhos, meus parentes, meus cunhados, estavam todinho lá. Eu preparei já, Deus já permitiu o cenário, já está preparado. E eu tenho certeza que ainda neste ano, vai acontecer, e eu quero justamente fazer um culto com eles tudinho. E ali eles vão ter que abrir a oportunidade. Vão ter que abrir, porque quem trabalha, quem move os corações, as pedras, é o Senhor. Amém? Então esse era o ponto justamente para a igreja, certo? E nós sabemos a caminhada de Moisés. Não foi fácil. Moisés, quando chega no palácio, Moisés ali, ele cresce ali dentro, vendo todos os costumes que tem ali. Moisés, ele vai mudando, vai tomando uma nova postura, estatura, e ali ele começa justamente a ter uma vida, né? Uma vida ali de rei, justamente com seu irmão de criação, que era justamente o futuro faraó. E ali eles crescem, ali eles têm novos costumes, têm grandeza, têm uma vida totalmente pautada justamente o poder. E Moisés justamente ele vai crescendo, vai desenvolvendo, e ali ele aprende justamente outros tipos de linguagem, a cultura. E tudo isso ainda está oculto. Todo mundo acha que ali Moisés, ele não tinha ainda o conhecimento de como ele chegou lá. Mas para Deus a palavra diz que a mentira, né?
Tem um ditado mudando que diz que a mentira ela prevalece enquanto a verdade triunfa, né? Ela chega. E aconteceu justamente lá. Ele começou a se interessar, perguntar, fazer pergunta, levantar suspeita. Quem era sua mãe, o seu pai, foi procurar suas raízes. E aí ficava sem resposta. Aí até que surge justamente o comentário, que justamente ele tinha sangue de hebreu. E ali ele começa justamente já depois já de formado, já depois já ter adquirido outra cultura, aprendeu todos a linguagem deles lá, estudou, né? Aprendeu a escrever, aprendeu a matemática, aprendeu as funções, não é isso? Então ele chega ao ponto que não dá mais para ele ficar lá, porque ele cai na realidade que aquilo não pertencia mais a ele, aquilo ele não sentia nada ali dentro, quando ele sabe justamente. E para reforçar justamente a dúvida dele, que ele tinha, na inspeção da guarda lá do exército, ele vê justamente um soldado agredindo um hebreu. E ali ele sentiu aquele remorso. Ele sentiu aquilo dali e foi até lá. E chegando lá, ele comete justamente um crime. E através daquele crime lá, outras pessoas viram. E no outro dia seguinte, ele vai conversar com ele, eles pegam e dizem: olha, nós sabemos que tu fez aí. Será que tu tem justamente juízo para fazer isso? Aí ele pega e diz: já que já estão sabendo disso daí. Aí Moisés ele se retira, ele vai para o Egito. Ele vai justamente no Egito, e Faraó, quando sabe, ele bota a procura dele para matar ele, né? Aí ele desce justamente para o deserto. Ele passa muitos tempos lá no deserto. Ele vai justamente num poço, e lá no poço ele encontra justamente uma jovem, a filha do dono que morava lá perto, não é isso? Aí ele começa a dar o quê? Eu só quero água. Ele vai tomar água, tira água e defende elas de um bando que vinha justamente para saquear as ovelhas dela. E ali ela apresenta ele ao pai dela. E no final das contas desse contexto aí, ele acaba justamente casando com essa jovem. E depois ele pastorando o rebanho com ela também lá. Ele anda uns passos mais adiante, chegando lá, ele encontra justamente aquele fogo, né? Aquela sarça. E ele começa a escutar uma estraladeira queimando, e ele sobe, que quando ele tem a visão, ele vê uma árvore pegando fogo lá. E aí ele escuta a palavra do Senhor. Para você ver, igreja, que não é de qualquer maneira que nós devemos estar na posição para Deus. Deus, ele nunca vai tirar a posição e a oportunidade de nós, nunca vai. Ela vai sempre continuar enquanto o Senhor não voltar. Mas ele sempre vai continuar para aquele, justamente do jeito que Jesus veio para os seus e os seus rejeitaram, e todo aquele que receberam se tornaram ser filho de Deus. Assim as oportunidades para todos nós. Não é só essa parte da família de Deus que está aqui, que nós pensamos que nós temos, que é só nós, que vai morar no céu. Não, isso aqui é só um pouquinho, mas a família de Deus é grande. Se você assimilar de Josué até aqui, aí tu vê o estirão de família. Só que uns já partiram, né? Já se foram. Porque na época de Josué, acabou o primeiro faraó, e esse segundo povo que estava para Moisés ser libertado, eles tinham justamente esquecido que o povo de Deus já tinha sido liberto. Então essa seria já a segunda vez ou mais, que foi justamente na época de Josué, na época da cidade de Jericó. Então Josué foi usado para libertar. E ali foi libertado. Mas passou tempos, esqueceram, e aí veio a nova era de novo. Vamos aprisionar o povo, né? E aí chega justamente Moisés para libertar. E Moisés, quando ele volta lá, Deus fala com ele: Moisés, tira
a sandália dos teus pés, porque aonde tu pisa é santo, né? O primeiro contato que Moisés foi ter com Moisés. Mas ali Moisés, ele estava já capacitado, Moisés ali já estava preparado, Moisés ali já estava como chegar ao rei Faraó. Imagine, camarada que dormiu nas dependências de Faraó no palácio, comeu, bebeu, do que ele, né? E ele andava até com um anel nos dedos, sendo justamente representando ele lá, Faraó. E depois ele chegar, Deus convoca ele para ele ir lá, para soltar, para liberar o povo dele. Não é isso? Então ele ele até não se lança. Não, eu não posso ir não. Por quê? Ele apontava que estava o quê? Não era preparado, não era capacitado. Ele era, né? Tinha os lábios, né? Pesados. Aí Deus começa justamente a falar com ele, se aproximar dele e instruir ele como ele deve fazer. E aí ele volta. Aí quando Moisés já volta, ele já volta justamente já naquele sentido já de uma missão, né? Olha, Deus mandou vir aqui para você libertar o povo dele, para que o povo dele possa adorá-lo. Várias vezes nós conhecemos a história, não é isso? Aí ele endurece o coração, todas as vezes, até chegar ao ponto de Deus passar para Moisés o que Deus irá fazer, se caso ele insistisse em não soltar. Aí vem a questão das primeiras pragas, vem a questão justamente das maldições, e Moisés e Faraó sempre endurecendo o coração. Sempre endurecendo. Então, nos dias de hoje, igreja, que nós, a igreja do Senhor, não venha se permitir, não venha permitir que no meio do povo de Deus possa haver pessoas de coração duro. Que no meio da igreja, a igreja do Senhor, ela foi comprada, ela foi lavada e foi remida. A palavra nos ensina que nós não devemos ter mágoa, não devemos ter algo nenhum no nosso coração. Contendas. O povo sofreu, o povo pereceu na gestão de Moisés no deserto, porque o povo tinha um coração duro. O povo ali, toda vez que estava próximo de chegar uma bênção, de receber uma bênção, Deus pegava e prolongava por causa justamente da desobediência, do coração duro do homem. E ali naquela época tinha justamente contenda, conflitos, um com os outros. E eu não posso justamente dizer que dentro da casa do Senhor não possa ter, que tem. Isso é a realidade. Mas há tempo nós possamos perceber e nos permitir que o Senhor venha nos consertar, nos permitir nos cultos de quinta-feira, que é de ensinamento, não é nada mais, nada menos, irmãos, igreja. É justamente isso, para Deus lavar o nosso coração, né? Porque sem santidade, nós não podemos agradar o nosso Deus. Não podemos. Nos cultos de Santa Ceia, é o mesmo jeito. Como é que você ceia com o coração rancoroso, com o coração magoado? Então, esse cuidado que a igreja tem que ter, porque a igreja é santa, a igreja é lavada. Deus, ele já lavou, Deus já purificou. Agora nós devemos ter cuidado para nós não permitir que continue entrando de novo tudo isso no nosso coração. Entendeu? E se permitir, você lembra-se que nós temos um advogado hoje. Então Moisés chega lá, fala tudo, ele endurece o coração, não permite. E quando Faraó endurece o coração, Deus, ele está sabendo de tudo, ele vê tudo, do jeito que ele vê aqui nós. O cenário aqui, ó, do nosso coração, ele vê, é a mesma coisa que ele via também lá na época. Ele vê tudo. Se você vai se entristecer, entristecido com o irmão, que nem o nosso irmão acabou de dar um testemunho, algo se levantou contra ele, não é isso? Então, já passou, graças a Deus, mas o crente, ele não está disperso disso não.
Porque Jesus não teve, nem a igreja do Senhor não teve, não. Sempre estava ali, ó, sendo perseguida, sendo humilhada. Quando os hebreus estavam produzindo na sua produtividade, eles faziam os carrascos, justamente ordenava o trabalho mais ainda difícil para eles realizar, mais pesado. Por exemplo, se tinha uma química próximo dele, um tijolo, uma areia, uma palha, eles pegavam, mandavam botar mais lá na frente, vocês vão buscar agora lá na frente, dificultando. E depois disso, se eles não atingissem a produtividade, eles iam ser castigados. O chicote comia. E talvez foi numa dessa que Moisés, quando Moisés viu, ele não mexeu com ele. E ali ele entrou em ação, não permitiu. Ali ele começou a abrir os olhos que aquilo estava errado. Então precisa justamente a gente abrir os olhos, pedir que Deus abra os nossos olhos, para que nós não venha permanecer no erro. Porque quem está no erro, ele não enxerga quem está certo. Isso é uma prova real. O camarada, ele está no erro, ele não vê o certo. Ele vê ao contrário, a visão dele é ao contrário. O errado é quem está certo, o errado é aquele que está aconselhando, falando o errado é aquele. Ele não enxerga, não. Então ele volta lá, quando ele manda as 10, aí Deus começa a mandar as 10 pragas, por desobediência. E cada praga daquela, a Bíblia, ela nos relata, no estudo, que cada praga daquela era justamente um ídolo de maldição que se estabelecia ali no palácio, no que eles cultuavam. Cada praga se dá um ídolo, e tinha vários ídolos. Todas as pragas que foram, praga de piolho era um líder, um ser lá que eles adoravam, né? As rãs, a água, não é isso? A lepra. Toda praga, as 10 pragas que Deus mandou foi simbolizar 10 ídolos diferentes que eles cultuavam. Por isso que Deus destruiu com a própria maldição deles. E quando Moisés tira o povo, ele permite, quando o faraó permite que Moisés leve o povo, que tudo sai, aí ele sai em perseguição. Lá na frente se arrepende, depois do mar já aberto. Mas aí tem a teimosia do povo, né? Não foi do jeito assim natural que eu estou contando aqui, não. A teimosia do povo era grande. A teimosia do povo era tão grande que quando eles chegaram no mar, ficaram duvidando do próprio Deus ainda. E agora, Moisés? Era como se tivesse apagado tudo na mente deles, o que Deus vinha fazendo desde a caminhada no Egito com eles. Agora, eles perdiam a credibilidade com Deus, né? E aí até que Deus fala com Moisés, ele escuta a voz de novo e Moisés toca o cajado dele no mar e o mar se abre e o povo passa em pé enxuto, né? E depois que tudo passa isso, tudo passa, aí Moisés vai justamente comemorar a saída do povo do Egito. Com o quê? Já na véspera da Páscoa, não é isso? Na véspera da Páscoa, e aí ele vai simbolizar justamente a libertação. Ele vai falar, isso aqui é a comemoração da nossa libertação. Aí ele coloca o pão, coloca a carne seca lá, prepara tudo. Aí parece que um viu Moisés, não, traz as ervas. Não, mas essas ervas são amargas, não bota não. Aí Moisés, não, tem que botar. Por quê? Para simbolizar justamente esses anos, esses tempos de sofrimento. Ervas amargas. Eu nunca comi não. Mas se alguém um dia quiser me convidar para um jantar final de ano novo, que ali é comida de toda espécie, né? Aí eu posso ir lá e provar. Tá aqui, a erva amarga é essa. Tô brincando, gente. Mas é desse jeito. Isso existe justamente, simbolizando justamente na nossa vida, os tempos ruins, amargos. Não é isso? O pão simboliza justamente Jesus, né? Que foi delacerado ali, que ele é o pão da vida. E nós fazemos parte desse alimento. Não é isso? Então, é isso mesmo. É esse memorial. Culto de missão. Lembre-se, começa, a missão está na sua casa.
está na sua família. E aí ela pode expandir para o seu vizinho, para a sua rua, aonde você for. É missão. Missão começa aí. Santa Ceia, santidade, começa também em casa. Então, tudo são aleatória, tudo são espelho um do outro. Missão. Sente o desejo de você orar. Sinta o desejo de você adotar uma pessoa para orar, para se preocupar. Assim como Miriam se preocupou com o irmãozinho dela, um bebê. E eu sou grato por essa rica oportunidade em nome de Jesus.